Bom, no último vídeo nós falamos sobre crença limitante, explicando o que é, né? E sabendo que a crença limitante ela é o fator determinante ou componente fundamental da ansiedade, inevitavelmente eu citei aí duas condições em que a ansiedade se manifesta, tá? Que é na condição patológica e na condição saudável. Como eu estava falando mais de crença limitante, obviamente eu falei mais de ansiedade patológica. E aí surgiram muitas dúvidas, né? Algumas pessoas me perguntando, Roberto, então quer dizer que existem dois tipos de ansiedade? É exatamente isso. Ansiedade patológica e ansiedade saudável, tá? A ansiedade ela não apresenta somente, ela não se apresenta somente no aspecto negativo. Ela também pode aparecer na vida do indivíduo como algo bom, tá? Como algo que faz com que ele ande para frente. Vamos entender, eu vou explicar de uma maneira mais objetiva possível aqui a diferença entre uma e a outra, tá? A ansiedade patológica, ela tem três condições fundamentais, tá? A primeira delas é que ela está sempre fundamentada numa crença limitante, ou seja, numa crença negativa em relação à realidade, tá? De alguma forma, a pessoa sempre espera que a coisa vai acontecer de uma maneira como ela previamente acredita. Só que essa crença antecipada dela está sempre associada a uma condição negativa, tá? Um outro aspecto da ansiedade patológica é a paralisia, ou seja, ao invés dela dar movimento à vida do indivíduo, ela contribui para que a vida desse indivíduo se paralise, ok? E o terceiro aspecto fundamental da crença limitante é a questão da preocupação antecipada com o futuro, tá? Então, antes da coisa acontecer, a pessoa já imagina dentro da cabeça dela aquilo acontecendo de uma maneira negativa, ok? Para ficar mais claro isso, vamos pensar no seguinte exemplo. O indivíduo X vai prestar o vestibular, tá? Tá naquela época de prestar o vestibular. Daí, ele previamente pensa na cabeça dele. Olha, eu vim de escola pública, eu nunca fui um bom aluno, tá? Isso são coisas que ele já acredita na cabeça dele. Crenças que foram construídas no decorrer da experiência dele. Crenças que estão aliadas aí a diversos fatores, tá? E aí, ele acredita que por não ser um bom aluno, e não ter o conhecimento suficientemente razoável para poder concorrer a uma universidade pública, ele nem se inscreve, ele nem tenta, mesmo que às vezes ele tenha interesse por um curso que não é tão concorrido assim. Às vezes até numa universidade onde sobram vagas, uma universidade pública. E aí já de antemão, sem nem tentar, tá, a prestar um vestibular para uma universidade pública, ele começa a tentar numa universidade particular. Muitas vezes não tem a condição de pagar a mensalidade para uma universidade particular e por fim acaba desistindo. Ou seja, ele acabou por limitar uma condição ali, né? Ele poderia tentar, poderia não conseguir, só que no processo de tentar ele aprenderia, dentro desse aprendizado ele poderia aí de alguma forma ter condições de numa segunda tentativa conseguir passar nesse vestibular. E é assim que a ansiedade negativa se manifesta. A pessoa olha para frente, imagina a coisa acontecendo de maneira diferente daquilo que ela espera, diferente daquilo que ela deseja, e aí por conta disso ela nem se movimenta para fazer aquilo que deseja. E assim, pouco a pouco, ela vai se paralisando, já que a tendência da ansiedade patológica é se generalizar, ou seja, virar um tipo de comportamento recorrente na vida deste indivíduo. Portanto, pense nisso.